A apresentação de Filipe Luís já tem data marcada. Filipinho pode comandar Flamengo à beira do gramado? Galvão Bueno detona a diretoria rubro-negra. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de segunda-feira, uma segunda-feira agitadíssima, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, quero pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixem o like de vocês que não são inscritos, se inscrevam, a inscrição de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal e é super gratificante para o nosso trabalho. Acione o sino para todos os vídeos e compartilhe aí os nossos conteúdos com seus amigos, seus familiares. Tudo isso é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Bom, começar esse vídeo aqui pedindo desculpas a todos os meus seguidores. No vídeo da manhã eu falei que Filipe Luís não tinha licença A para comandar time profissional à beira do gramado. E ele tem a licença B, que dá aí autonomia para ele treinar times da categoria de base, e ele também tem a licença A da CBF para comandar times profissionais. A licença que dá Filipe Luís ainda não tem é a licença Conmebol Pro, para poder estar à beira do gramado em jogos internacionais. Caso o Flamengo ainda estivesse disputando a Libertadores da América ou outro título, algum outro torneio internacional, ele não poderia dirigir o time do Flamengo. Beleza? Estamos aí explicado, pedir desculpa a vocês. Ele tem a licença A da CBF e ele pode estar sim à beira do gramado, pode assinar a súmula, tudo direitinho. Bom, Filipe Luís será apresentado amanhã às 13h30 no CT Ninho do Urubu. Será feita aquela coletiva de imprensa, onde ali Filipe Luís vai falar sobre a sua expectativa, o que ele pretende fazer, e terá com certeza os repórteres vão fazer milhares de perguntas, né? Bom, com relação a isso, a comissão técnica de Filipe Luís já está definida. Eu vou trazer aqui, Ivan Palanco, auxiliar técnico, chegou ao Flamengo para trabalhar com o Filipe Luís no Sub-17. Márcio Torres, auxiliar técnico, era auxiliar do Sub-20 e tem mais de 10 anos de clube e sobe junto com o Filipe Luís para o profissional. Daniel Alegria, auxiliar técnico, era auxiliar Sub-17 e foi subindo junto com o Filipe Luís. Diogo Linhares, preparador físico, esse voltou para o Flamengo como preparador com a chegada de Filipe Luís no Sub-20. Lembrando que a pedido do Filipe Luís foi contratada pelo Flamengo uma psicóloga que pode muito bem ajudar no elenco principal do Flamengo. Filipe Luís comanda o seu primeiro treino junto aos profissionais hoje no CT Ninho do Urubu. Esse treino estava marcado para as 15h30. Lembrando sempre, os jogadores que estiveram no campo ontem contra o Atlético Paranaense, jogaram por mais de 45 minutos, vão fazer o trabalho regenerativo na academia. O restante vai para campo junto com o Filipe Luís treinar com foco total aí no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Corinthians no dia 2, quarta-feira. Beleza? Então vamos seguindo aqui com mais informações, né? Mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, Tite já estava demitido quando comandou o Flamengo contra o Atlético Paranaense. É notícia de bastidores. Olha só, a diretoria tomou a decisão na sexta-feira, mas aguardou o fim da partida para sacramentar a saída e comunicar ao técnico. Internamente, foi visto como arriscado manter Tite para o final da Copa do Brasil. É isso aí. A diretoria viu como um risco manter o técnico Tite para o jogo aí contra o Corinthians pela Copa do Brasil das semifinais, né? Seguindo aqui, meus queridos, ídolo e ex-atleta do Flamengo, Everton Ribeiro, hoje no Bahia, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma e não enfrenta o Flamengo no sábado na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro às 19h. Ou seja, não teremos aí o Everton Ribeiro, que está jogando um bolão. Ele foi aí suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bom, os bastidores da demissão de Tite. Vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense agradou os dirigentes
que estavam presentes no Maracanã. No entanto, a falta de sintonia entre Tite e os jogadores foi crucial para a diretoria demitir o treinador. Após o gol de Gerson, o técnico sequer comemorou com a comissão e com os atletas presentes no banco de reservas, mostrando uma evidente falta de vibração com a equipe. Além disso, ele pouco se comunicou com os atletas e profissionais do rubro-negro no vestiário após o resultado, o que era costume dele fazer. O que ele fazia? Após os triunfos do Flamengo, após as vitórias, ele reunia todo mundo no vestiário e batia um papo, elogiava os jogadores, né? Motivava para o próximo jogo. Ele não fez isso, ele se isolou, né? Então, na manhã dessa segunda-feira, Marcos Braz e Rodolfo Landim decidiram pela saída de Adenor e comunicaram aos representantes do técnico aí, né? Bom, nós sabemos que a situação do Tite estava realmente insustentável ali à frente do Flamengo. Não tinha mais clima nem com a diretoria, nem com os conselheiros e muito menos com nós, torcedores, né? Então, seguindo aqui, Zico aprova a demissão de Tite no Flamengo e clima não está legal. Foi o que disse o Galinho, ó. Zico lamenta, mas entende a demissão do técnico. Abre aspas para o que disse aqui o maior ídolo da história do Flamengo. Eu acho que hoje é fácil dizer que deveria. O clima já não está legal. Trabalhar em um lugar que as pessoas te hostilizam e falam um monte de coisas não é bom para ninguém. Lamento que isso tenha acontecido, porque gosto muito dele. Acho um bom treinador, mas talvez não tenha se adaptado ao estilo que é o Flamengo. Fecha aspas, disse Zico. Abre aspas para o que complementou Zico aqui. O Flamengo ganhou o Carioca, está na semifinal da Copa do Brasil. Tem alguma pequena chance no Brasileiro e foi até as quartas da Libertadores. Lógico que a derrota no Maracanã foi determinante. Perdeu gols, mais no Maracanã do que lá no Uruguai. Fecha aspas, acrescentou Zico durante a fala na 15ª edição do Café com Zico. Durante o evento, Zico aproveitou para comentar sobre as contratações realizadas pela diretoria do Flamengo. Para o ídolo rubro-negro, o clube gasta muito dinheiro com jogadores comuns. Além disso, o Galinho discorda que o Fla tenha o melhor elenco da América do Sul. Bom, quem sou eu para discordar de Zico, meus amigos? Abre aspas para o que disse Zico aqui. Flamengo, a meu ver, contratou errado. Muitos jogadores estão gastando dinheiro com jogadores normais. São bons? Sim, mas o preço que tinham que ser craques e não são. Supervalorizaram demais o plantel do Flamengo. Fizeram a torcida crer que é o melhor time da América do Sul. E não é. Isso é o problema. A torcida acha que vai ganhar 3 ou 4 sempre. Mas a gente que é da bola sabe que a história é diferente. Finalizou. Então, para Zico, os jogadores que foram contratados, Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata e outros, são jogadores normais, são jogadores comuns. E o valor que foi pago por eles é um valor muito alto. Isso porque o mercado sabe que o Flamengo tem muita grana em cofre. Então eles querem arrancar o máximo que eles podem. Isso aconteceu com o Carlos Alcaraz, aconteceu com o Nicolás de la Cruz, né? Então, mudando aqui de assunto, com a demissão de Tite, o Flamengo não completa a temporada com o mesmo técnico há 13 anos. O problema não é a administração de Rodolfo Landim. Não estou passando panos, não estou defendendo. Vocês vão entender que eu vou trazer a matéria para vocês. O Flamengo segue sem completar uma temporada com o mesmo técnico desde 2011. O último técnico que ficou no Flamengo por uma temporada ou mais foi Vanderlei Luxemburgo. Na ocasião, o treinador comandou o Flamengo de outubro de 2010 até fevereiro de 2012. Rogério Ceni, Paulo Souza e Tite foram os mais próximos de completar um ano pelo Flamengo, iniciando em janeiro. Então, um problema crônico que tem que ser detectado e tem que resolver esse problema. Isso não é normal, essa cultura do futebol brasileiro, de estar sempre trocando de técnico, não é legal. Não é legal, tem que rever isso aí o mais rápido possível. Os próximos dirigentes aí do Flamengo, eleição agora dia 9 de dezembro, tem que ficar de olho e tentar resolver
essa situação, né? Vou trazer para vocês o aproveitamento de Felipe Luiz como técnico das categorias de base do Flamengo. Após o anúncio aí da aposentadoria no final de 2023, o ex-lateral do Flamengo recebeu a oportunidade de comandar os jovens da base rubro-negra e possui um excelente aproveitamento no trabalho. Sob o comando das categorias de base do Flamengo, Felipe Luiz disputou 30 partidas, com 22 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 75% aproximadamente. Além disso, o treinador do Mengão tem no currículo o título da Copa Rio Sub-17 e o Mundial de Clubes Sub-20. O Sub-17 ganhou em cima do Vasco da Gama em São Januário e o Mundial de Clubes aí da categoria Sub-20 no Maracanã contra o Olympiacos da Grécia no dia 24 de agosto. Não podemos esquecer isso. Com um pouco mais de 9 meses como treinador, já tem no currículo o título mundial no dia 24 de agosto e o Flamengo venceu o Olympiacos da Grécia por 2-1 no Maracanã e levou o troféu do Intercontinental Sub-20. Sendo assim, como o primeiro clube brasileiro a conquistar o tal torneio. O treinador já chega ao elenco profissional com bagagem de vencedor. Parabéns, Felipe Luiz, e que melhore cada vez mais, né? Então, seguindo aqui, né, com as informações, Alcaraz revela sentimento por não ter defendido o Flamengo contra o Peñarol pela Libertadores, né? O meia revelou a sensação de permanecer no banco de reserva na partida decisiva em Montevidéu. O jogador mais caro do plantel do Flamengo ter ficado no banco de reservas. Pô, vamos lá para o que disse Alcaraz. Abre aspas. Eu sabia que se me colocasse para jogar, eu ia tratar de fazer o meu melhor. E se não me colocasse para jogar, também iria apoiar a equipe. Fomos para uma partida muito difícil. Tivemos que estar todos juntos, todos caminhando pelo mesmo lado. A verdade é que o resultado não foi o que esperávamos, porém estou muito tranquilo com o compromisso que tenho com o clube, com os meus companheiros e com o corpo técnico. Fecha aspas, disse Charles Alcaraz durante entrevista, né, após o jogo de ontem aí contra o Atlético Paranaense. Bom, Felipe Luiz vai fazer 2 jogos com o Flamengo antes da pausa da data FIFA, né? Jogos importantes para o Flamengo continuar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e poder avançar para as finais da Copa do Brasil. Sobre as ordens de Felipe Luiz, o Flamengo encara o Corinthians na quarta-feira, dia 2, e o Bahia no sábado, dia 5. Ou seja, o técnico interino comanda a equipe na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil e na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, a data FIFA e um respiro para os treinos. Ou seja, ele vai ter uma mini pré-temporada aí durante esse período da data FIFA, que são 12 dias. Aqui, ó. Dia 2, Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil. Dia 5 do 10, Bahia e Flamengo pelo Brasileirão. Aí vem período de treinos durante a data FIFA. Dia 17 do 10, Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão. Dia 20 do 10, Corinthians e Flamengo Copa do Brasil. Logo após os 2 jogos, em uma semana, no cargo, Felipe Luiz tem 12 dias sem partidas para comandar os treinos. Desse modo, o técnico interino deve intensificar o processo de introdução no elenco já conhecido do rubro-negro. Cara, eu acredito muito que o Felipe Luiz possa fazer um bom trabalho à frente do Flamengo. Acredito sim. Vamos lá. Galvão Bueno detona a diretoria do Flamengo após demissão de Tite. Vou trazer essa matéria na íntegra, que eu gostei muito do que o Galvão Bueno falou. Para o comunicador, Tite já sentia que seria demitido logo após a vitória sobre o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, no domingo, dia 29. As suas atitudes na coletiva apontavam para isso. Abre aspas para o que disse aqui Galvão Bueno. O trabalho do Tite não foi bom, não foi dentro daquilo que se esperava. Começou bem, não desenvolveu, estava mal. Mas é um técnico de prestígio com 2 Copas do Mundo. Não é assim que se faz. Eu acho que o Tite até já estava esperando, porque na coletiva ele pedia ajuda toda hora. Ele não conseguia falar. Ele se segurou, fecha aspas, analisou o Galvão Bueno. Sim, a coletiva de imprensa, apesar da arrogância dele, né, de pouco admitir os seus erros, ele estava ali um tanto quanto inseguro. Então vamos seguir. Galvão Bueno ainda disparou novamente a diretoria ao apontar o quanto foi gasto em multas e quantos técnicos foram demitidos após Jorge Jesus. Gente, para mim,
esses contratos que são feitos pelo Flamengo para treinadores teria que ser revisado. São as multas rescisórias altíssimas e deveria sair das empresas de Rodolfo Landim. No meu ponto de vista. Então vamos lá para o que disse Galvão com relação a isso. Abre aspas. Quero lembrar algumas coisas que essa direção fez de 2020 para cá. 7 técnicos depois de Jorge Jesus. 55 milhões de reais em indenizações. A torcida reclama e sempre reclamou. Todas as torcidas fazem isso. Será que os dirigentes têm o equilíbrio emocional para lidar com isso? Fecha aspas, disse o Galvão Bueno. Parece que a diretoria não tem psicológico para isso. Não tem mesmo, né? Então, vamos seguindo aqui, ó. Galvão questionou decisões da diretoria quanto a técnicos. Durante a era Landim, o Flamengo já teve 10 técnicos em seu comando, de Abel Braga até Tite. Apenas Jorge Jesus não foi demitido, optando por sair por conta própria. Em cima disso, Galvão Bueno questionou o trabalho da diretoria quanto a esse fator, apontando que acima de qualquer coisa, aí que estão os erros. Eu também acho muito. Prestou atenção no que ele disse aqui. Para mim é o ponto-chave. Abre aspas para o que disse Galvão aqui. Eles têm a caneta e podem demitir. Mas quem é que vai demiti-los? O problema do Flamengo, mais do que o técnico, mais do que o jogador, a direção do Flamengo comete erros atrás de erros. São 7 técnicos demitidos. É correto o trabalho de uma diretoria como essa? Avaliou, fecha aspas, avaliou o jornalista. Realmente, eles contratam, demite, contratam e permanecem lá. O próprio Rodolfo Landim já falou que quando a empresa não vai bem, a culpa é do seu presidente, a culpa é do seu gestor. Então teria que ter aí alguma cláusula no Conselho Deliberativo do Flamengo e quando começassem esses erros grotescos, um atrás do outro, fosse tomada alguma providência para que os dirigentes fossem penalizados. O presidente, vice-presidente, todos os VPs ali que administram o futebol, que cooperam para esses fracassos. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.